Hello, everyone. Welcome to the new session of the International Conference on Management Governance in Times of Crisis, Risk, Sustainability, Resilience, Agility. Today we have Professora Yolanda. Professora Yolanda, muito obrigado por ter aceito participar. Agora a palavra é sua. Boa tarde mais uma vez, professor Carlos Gonçalves. Aproveito a agradecer esta oportunidade de participar neste seminário, abordando um tema muito desafiador, que efetivamente preocupa a todos nós, gestores de empresas. Na minha exposição, vou utilizar o termo empresa, mas é um termo genérico, portanto, refere-se à generalidade das organizações. E começar por dizer que, de facto, os gestores são desafiados perante as crises a apresentar um conjunto de medidas para manterem as suas empresas em funcionamento, mas, acima de tudo, ao mesmo tempo, assegurando que os seus colaboradores, as suas equipes de trabalho, continuem motivadas e continuem a ter o mesmo nível de produtividade. Portanto, é uma coisa extremamente difícil, complicada, mas não tem como ser de outra maneira, porque trata-se mesmo da sobrevivência das empresas e dos próprios colaboradores. Nós temos estado a assistir nos últimos tempos que cada dia vão aumentando as crises e não só externas, obviamente, como estamos no mundo globalizado, mas também a nível interno das empresas têm surgido crises que abalam a sustentabilidade das empresas. Dessa forma, elas são confrontadas com a necessidade de se reinventarem, né, para poderem, de facto, elevar a sua capacidade de produção, pelo menos nos níveis aceitáveis, e, ao mesmo tempo, assegurar que as equipes de trabalho, tanto, vão continuar a colaborar. E reinventar o modelo de negócio, muitas das vezes, significa fazer uma reengenharia para a empresa continuar a funcionar com o mínimo de perdas, o que é um desafio enorme. Continuar a funcionar no meio de uma crise com poucas perdas é pedir quase o impossível, mas tem que ser assim. E, ao mesmo tempo, tem que haver esforço para reter talentos, reforçar o espírito de equipe e motivar as equipas de trabalho. Com esta pequena introdução, eu vou passar agora a fazer uma pequena reflexão em relação àquilo que se passa na nossa realidade em Moçambique. Eu começaria, portanto, por caracterizar o tecido empresarial moçambicano, porque tem algumas particularidades que, de certa forma, não vou dizer que justificam, mas pelo menos dão a ideia por que os gestores agem desta maneira. Segundo o Censo Nacional de Empresas de 2017, é provável que haja mais outros censos recentes, mas no momento em que eu estava a preparar esta intervenção, eu consegui localizar este de 2017. Este censo diz que Moçambique possuía 43 mil empresas formalmente registradas. E dessas 43 mil empresas, 93% são pequenas empresas. Portanto, podem imaginar como é que a economia moçambicana está com este perfil. Portanto, 93% são pequenas, 4% são empresas médias, e apenas 3% são as grandes empresas. Mas o mais preocupante nesta caracterização é que há também a concorrência do mercado informal, portanto, que não está registrado, mas que realmente também realiza atividades econômicas e que em tempos de crise, portanto, podemos imaginar o que é que significa partilhar o mercado entre as empresas que estão formalmente registradas e aquelas que atuam à margem da lei. E há um outro detalhe também a acrescentar a esta característica, é que a maior parte das PMEs, das pequenas e médias empresas, elas têm como único cliente o Estado.
Nas grandes cidades, eventualmente, poderão ter outras opções de clientes, mas nas zonas rurais é comum encontrarmos que há realmente um conjunto de pequenas e médias empresas a funcionar, mas o seu único cliente é o Estado. E podem imaginar quando o Estado entra em crise, e como nós todos sabemos, desde 2015, Moçambique sofre uma grave crise financeira devido às dívidas não declaradas. O problema é que todas essas pequenas e médias empresas, todas elas colapsaram praticamente. Por quê? Porque não tiveram como sustentar, o seu cliente não tinha como honrar o pagamento das suas dívidas, e para os gestores dessas empresas não havia nem espaço para a reengenharia, pura e simplesmente fecharam, e uma boa parte da força de trabalho foi para o desemprego. Boa parte não, a totalidade foi para o desemprego. Então, nessas condições, a pergunta que se pode colocar é como é que realmente um gestor, nessas condições, ele pode manter-se no mercado quando, de facto, só depende de um único cliente? Extremamente difícil, né? Por outro lado, também, as outras pequenas e médias empresas têm a particularidade que a maior parte surgiu para prestar serviços aos grandes investidores por conta da questão da exploração dos recursos minerais. E se formos a olhar para a província de Cabo Delgado e as outras duas províncias na zona norte do país, também podemos imaginar em que situação é que essas pequenas e médias empresas se encontram, uma vez que há instabilidade do ponto de vista da tomada de decisão dos investidores. Uns avançaram, mas outros não tiveram oportunidade de avançar por causa da situação militar na Zona Norte, e então isso pôs em causa também a sustentabilidade destas empresas. Portanto, são estas peculiaridades que eu gostaria de fazer uma reflexão à volta, porque efetivamente nós podemos compreender até que ponto a questão tanto das boas ou as melhores práticas de governação corporativa, elas podem ser, digamos, uma ponte de salvação para estas empresas. Não querendo dizer que nas grandes empresas não haja tantas situações dessa natureza. Mas também podemos dizer que os fatores externos, que como tivemos a oportunidade de ver com a pandemia da Covid, também tiveram, portanto, uma cota parte de contribuição na instabilidade do funcionamento das empresas. E nessas situações, o que nós verificamos é que a maior parte dos gestores tomaram medidas reativas e não proativas, porque foram apanhados de surpresa, mas quer dizer, isto também para mostrar que a cultura de gestão existente nas nossas empresas é um pouco limitada, não olha para a prevenção do risco, mas sim prepara-se apenas para tomar decisões quando estão perante essas dificuldades, o que muitas das vezes não é a solução ideal. Podemos dar também uma pequena vista de olhos naquilo que foram os efeitos destas últimas crises que nós assistimos na economia moçambicana e perante o tecido empresarial moçambicano. Primeiro, como eu me referi, a partir de 2015, o Fundo Monetário Internacional e os parceiros de Moçambique congelaram as ajudas ao orçamento de Estado. E, portanto, uma boa parte das empresas, como eu referi, que tinham como Estado como único cliente, perderam, portanto, as oportunidades de negócio que eles tinham iniciado. Mas também, por causa destas situações de guerra também que me referi, há realmente uma situação em que as pequenas e médias empresas não conseguem, de facto, realizar as suas atividades, e tudo que nós podemos falar ou imaginar e pensar sobre a ciência de gestão perde espaço numa situação dessas, né? Uhum. Mas também, por outro lado, para além destas duas razões que eu me referi aqui, ainda para agravar mais a situação, nós temos a questão dos desastres naturais também.
nestes últimos 5 anos, se não estou em erro, a Zona Sul, portanto, confronta-se com o problema da seca, uma seca prolongada. Por outro lado, também na zona centro e norte do país, tivemos ciclones severos que deixaram, portanto, o tecido empresarial com enormes dificuldades e, portanto, todas estas crises e aliadas àquelas que vêm de fora só vêm a complicar a vida das pessoas e por isso realmente é uma situação extremamente difícil para quem está à frente da gestão dessas empresas para mantê-las em funcionamento. E como eu dizia, as medidas que muitas das vezes são tomadas, elas são reativas e a primeira normalmente que sofre é a redução da força de trabalho. E a redução da força de trabalho, muitas das vezes, não, naquilo que é descrito diariamente pelos empresários, é que nem sempre, portanto, há alternativas. As pessoas que perderam emprego naquela empresa, mas também não podem olhar para o lado porque as outras também estão a fechar. Por isso, essa mão de obra ela fica desaproveitada e há sérias dificuldades de sobrevivência das famílias. Há também o exemplo do mercado financeiro, que é altamente competitivo, que teve que também se reinventar por causa da crise financeira, tanto interna como externa, e que criaram problemas sérios, tanto na moeda moçambicana, que perdeu, portanto, o seu valor, e por isso estas instituições tiveram sérias dificuldades, né, para conceder financiamentos às empresas para o seu funcionamento. Então, realmente, uma situação extremamente complicada, porque no momento em que as empresas precisam de recursos financeiros para alavancarem as suas atividades, também o setor que deveria dar resposta a estas necessidades viu-se, portanto, confrontada com a situação de não poder, portanto, fazer empréstimo como seria de desejar. Tempestade perfeita. É uma tempestade Como? perfeita. É uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita que nem as melhores cabeças de gestão seriam capazes, de facto, de dar solução a estas preocupações. Mas nós temos verdadeiros heróis, e que eles conseguem, de facto, sobreviver, apesar dessas dificuldades todas, né? Vão fazendo as reengenharias possíveis e imagináveis, vão tomando medidas que muitas das vezes até põem em causa a sobrevivência dos poucos recursos que eles têm. Podemos verificar que, de alguma maneira, apesar da situação ser bastante dramática, ser bastante difícil, penso eu que com a introdução da governance nas empresas, algumas coisas, de facto, podem ser minimizadas. E digo isso porque, desde 2018, eu estou ligada ao Instituto Moçambicano de Gestão de Governação Corporativa, e por isso eu tenho verificado que realmente há uma mudança de postura nos últimos tempos, e essa mudança de postura ela foi estimulada justamente pelas crises que as empresas vinham enfrentando. Nós tivemos que fazer realmente uma remodelação ao Instituto de Governação Corporativa, porque antes ele tinha a designação de Instituto de Diretores de Moçambique e, de alguma forma, portanto, não transmitia a verdadeira mensagem do seu foco da atividade, e transformamos-lo em Instituto de Governação Corporativa, onde preocupamos-nos em disseminar as melhores práticas de governação corporativa e vimos que realmente a mensagem lançada junto destas empresas ela foi muito bem acolhida, de tal modo que, de 2018 para cá, conseguimos, portanto, angariar 9 empresas, ou seja, sócios institucionais, coisa que no Instituto de Diretores isso não acontecia. Os sócios que nós tínhamos lá, portanto, os membros que tínhamos lá, eram membros individuais.
e que, portanto, nem sempre havia certeza e a garantia de que eles levavam a mensagem das melhores práticas de governação corporativa para as suas empresas. Ora, com a entrada destas 9 empresas, que representam basicamente os grandes setores da atividade, da banca, seguros, operadores do comércio externo e mesmo o comércio mais geral, nós vemos que realmente é um espaço que permite fortalecer aquilo que a boa governação, de facto, pode apoiar nestas empresas. E por que nós temos esta afirmação e a certeza de que isto pode funcionar? Porque os seus gestores, né, acabam realmente ganham a consciência e a cultura da postura de proatividade, na medida em que eles vão se preocupar em fazer o realinhamento dos objetivos e interesses dos investidores, tanto dos donos das empresas, com aquilo que é a atuação dos gestores e outras partes interessadas dentro da empresa. Portanto, estas práticas estimulam essa visão junto dos gestores de que, de facto, eles estão ali para servir os interesses do acionista, para servir os interesses dos investidores, e isso realmente ajuda a fazer esta aproximação e minimiza, de alguma maneira, os impactos negativos das crises. Por quê? Porque quando o gestor não tem esta visão de que ele está ali para servir os interesses do dono da empresa, muitas das vezes o que nós vemos é que as medidas reativas que ele vai tomar para resolver o problema da crise é apenas pensando na sua posição, pensando na sua preocupação. Portanto, a medida de reduzir a mão de obra ou então cortar o salário em 1/3, ela realmente, quer dizer, protege mais os interesses do gestor e não tem esta visão mais holística de que é preciso olhar para os interesses dos investidores e as outras partes interessadas, os fornecedores, os membros da sociedade civil e por aí em diante. Portanto, bela oportunidade que nós temos e que eu confirmo que realmente está a funcionar, de introduzir as práticas de governação corporativa, porque realmente elas despertam a atenção dos gestores para realmente começarem a pensar de maneira diferente. Por outro lado, também, estas melhores práticas de governação corporativa, elas, como são um conjunto de processos e procedimentos que abarcam o funcionamento de toda a empresa, elas realmente permitem que toda a equipe da empresa se capacite para atuar em situação de crise. Não fica só apenas como responsabilidade da gestão máxima da empresa, mas ela envolve todos os interessados no funcionamento da empresa, refiro-me aos próprios gestores e os colaboradores, e reforça o espírito de equipe. E reforçando o esforço de equipe, realmente há espaço para que a empresa consiga, de facto, tomar medidas, mesmo medidas ousadas, que vai assegurar a sua sustentabilidade por um longo período. E quais são as práticas que nós vimos que, de facto, elas funcionam? Nós temos sido convidados por algumas empresas a fazer o diagnóstico da empresa em relação à implementação ou à sua situação de implantação das melhores práticas de governação corporativa. E no fim da nossa intervenção, nós verificamos que pelo menos aqueles 4 princípios básicos, já não falo de outras coisas muito mais, mas aqueles princípios básicos começam a ser compartilhados nessas empresas. Quais são? Primeiro, em relação à questão da transparência, a gestão máxima da empresa, ela periodicamente, portanto, compartilha, né, a informação, portanto, partilha a informação existente sobre a situação da empresa, se ela está a elaborar no nível aceitável, se ela está tendo receitas desejáveis e receitas planificadas, enfim, uma série de informações que interessam aos investidores, interessam também aos próprios trabalhadores. Portanto, quando os trabalhadores pensam em reivindicar aumentos de salários
quando os trabalhadores pensam em reivindicar mais benefícios, elas, portanto, fazem isso sabendo qual é a situação da sua empresa. E aí é uma forma também de delimitar, portanto, o risco de crises e descontentamento dentro da empresa, porque, portanto, as coisas são colocadas em cima da mesa e toda a gente tem e pode compartilhar essa informação. Portanto, o princípio da transferência começa a ser realmente uma realidade e isso é um mecanismo que ajuda, de alguma maneira, a limitar o risco de insatisfação, a limitar o risco também de crises internas nas empresas. Por outro lado, também, o princípio da prestação de contas, ele é assumido, portanto, a gestão periodicamente presta essa informação, adota, portanto, uma comunicação muito mais assertiva em relação àquilo que é necessário que seja colocado ao conhecimento de todas as partes e, portanto, permite que as pessoas estejam a par e passo daquilo que se passa dentro da empresa e evitar o diz-se que muitas das vezes cria situações muito embaraçosas e complicadas para gerir uma empresa. O outro princípio também que temos assistido é que é o princípio da equidade, né? do tratamento por igual a todos os acionistas, sobretudo naquelas grandes empresas em que há a presença de acionistas minoritários. E este aspecto é mais em relação às empresas do Estado, em que realmente temos a presença de pequenos acionistas, a informação realmente já flui e não só, também tem espaço nos lugares de tomada de decisão e, portanto, compartilham sobre o desenvolvimento das atividades na empresa. Pois, por último, é o princípio da responsabilidade social. De facto, eu posso dizer que, se calhar, este é o que mais ênfase tem merecido nos últimos tempos, tendo em conta a situação das desgraças que eu me referi há pouco tempo, em que realmente há um espírito muito grande de solidariedade, não é? Particularmente para as pessoas que estão, as comunidades que estão afetadas pelas grandes calamidades naturais e outros problemas. Portanto, todas essas comunidades à volta de grandes empresas, em particular esses grandes investidores aí que estão nas zonas de exploração de recursos minerais, elas realmente têm recebido essa assistência. E a própria sociedade, em geral, também tem dado o braço. Mas dentro das empresas, nós conseguimos ver este espírito de solidariedade. Quando há este tipo de situações, a maior parte das empresas, de facto, marcam presença, dando o seu apoio naquilo que é possível, né? para essas populações. Mas não só em relação ao espírito de solidariedade. Há também um renascimento da consciência em relação ao meio ambiente. Há também, e também isto galvanizado pelas organizações especializadas que, de facto, atuam no mercado moçambicano e que espalham notícias, espalham informação todos os dias sobre o cuidado que se deve ter com o meio ambiente. Então, de facto, as empresas também começam a aderir a este movimento e participam naquilo que são não só as grandes campanhas, mas naquilo que são as grandes atividades de proteção do meio ambiente. E por isso, portanto, pensamos que com estes 4 princípios, mais ou menos 4 ou 5 princípios, os mais básicos, a palavra que nós levamos às empresas, ela começa de facto a produzir os seus efeitos. Eu poderia dizer o seguinte, que, por exemplo, começa a haver uma mudança de atitude do ponto de vista da atuação, por exemplo, dos órgãos ou órgãos reguladores das atividades. Hoje em dia, é muito frequente ver publicitado nos órgãos de imprensa o trabalho que é exercido pelo Banco Central, enquanto órgão regulador do mercado financeiro, coisa que, se calhar, no passado era uma miragem. Mas hoje nós já vemos que o Banco Central está a intervir e está a exercer o seu papel para disciplinar o mercado financeiro.
provavelmente seja uma grande pressão sobre os gestores desta área, mas quem fica a beneficiar é toda a sociedade, é a economia moçambicana que fica a beneficiar, porque realmente estas empresas passam a funcionar dentro daquilo que é o esperado, dentro daquilo que é considerado o normal, e não prejudica, portanto, os interesses da comunidade. O outro órgão regulador também que tem sido bastante ativo nos últimos tempos é o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique. Portanto, a atividade, porque nos últimos tempos também o mercado ele foi inundado por surgimento de grandes seguradoras, umas vindas, ou a maior parte com capital de fora, mas nós vemos que, de facto, elas atuam dentro daquilo que é aquilo que são as normas que são definidas por este órgão regulador do mercado de seguros. Portanto, isso são sinais de que, de facto, a mensagem das melhores práticas de governação corporativa, ela realmente começa a ganhar espaço. Não estou a dizer que estes dois órgãos beneficiaram da nossa intervenção, mas, quer dizer, faz parte de todo o conjunto daquilo que é, digamos, aquilo que é a mudança de atitudes em toda a sociedade moçambicana. E que vale a pena, de facto, mencionar que, afinal de contas, a governação corporativa não é uma palavra morta, é uma palavra que realmente tem espaço no nosso tecido empresarial. Um outro dado interessante que outro dia eu tive a oportunidade de ler num documento aí, é que, por exemplo, em alguns bancos, a atividade de compliance era exercida ou estava sob a dependência dos administradores executivos. Mas hoje, nós vemos que em alguns bancos já são os administradores não executivos que tomam conta deste setor tão sensível nos bancos, que é o compliance. E, portanto, nós podemos confiar que a informação é uma informação isenta, é uma informação de facto que é vista por quem não está no dia a dia da empresa e está em melhor posição de aconselhar os tomadores de decisão sobre a questão do compliance, que é extremamente importante e muito preocupante no nosso tecido empresarial. Portanto, há realmente esta esperança e se calhar eu poderia terminar dizendo que se calhar uma das saídas para melhor enfrentar-se às crises que os nossos gestores devem apostar é realmente a implantação das melhores práticas de governação corporativa, porque elas realmente estão aí para dar o suporte, estão aí para orientar qual é o caminho que deve ser tomado, de modo a que a empresa possa atuar com credibilidade no mercado e que possa, portanto, assegurar também a sua cota de mercado e possa realmente sustentar as suas atividades. E tendo dito isto, professor, não posso ir mais além. Portanto, esta era a reflexão que eu trazia, em poucas palavras, para este tema tão interessante e tão desafiador que nos propôs para esta tarde. Obrigadíssimo, professora Yolanda. Foi uma boa aula que toca numa série de pontos interessantíssimos, nomeadamente a questão da teoria da agência está aí envolvida. A questão da relação entre a responsabilidade do gestor versus o dono da empresa e quando entrega ao gestor a gestão, no fundo, essa questão. A teoria da agência. Depois a questão do shareholder value e stakeholder value. E as melhores práticas de governance e como é que elas se ligam a isso tudo. E, portanto, isto ligado à questão da resilience e das respostas às crises. Portanto, sim, está excelente, professora. Obrigadíssimo. Muito Tenho pena de não obrigada. poder estar mais tempo, da professora não poder estar mais tempo, porque teria certamente muito mais a dizer-nos aqui. Exatamente. Peço imensas desculpas, mas realmente houve esta sobreposição, mas enfim, pronto. Eu agradeço mais uma vez pela consideração e poder partilhar com outras pessoas. E como eu disse no início, tenho estado a ver os outros vídeos, de facto têm sido bastante interessantes as abordagens que aparecem, não é? Obrigado. Pronto, é muito interessante ver a perspectiva de como, aliás, era uma curiosidade minha a propósito de como é que estaria Moçambique, inclusive
porque eu tenho estado a investigar a própria Covid-19, a SARS-CoV-2 agora, e estou a modelar em vários países, e Moçambique é um deles, e tenho visto realmente a sucessão de ondas e a continuidade dessa sucessão de ondas que vai continuar. A SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2 vai continuar, portanto a pandemia não desapareceu de maneira nenhuma. Aliás, Exato. vou falar nisso na minha intervenção, isso vai ser referido. E Muito realmente bem. a questão a sucessão de crises, e que estamos todos a passar também por isso ao nível global. Por exemplo, Portugal neste momento está com uma seca forte. E Espanha, Uhum. Portugal e Espanha, estamos a ser apanhados por uma seca forte. E quer dizer, a sucessão de crises, a dada altura, começa a ser a normalidade. Portanto, e realmente é o novo normal. E É o agora, novo como normal. gerir nessa circunstância é uma questão fundamental. E aí realmente, quer o caso de Moçambique, que a professora trouxe aqui, quer a questão, o modo como podemos dar uma resposta positiva aqui e conseguir melhores práticas ao nível empresarial e a dimensão da governance era fundamental, realmente. Muito obrigado, professora Yolanda. Muito bem. Espero-a na próxima. Continuação, Tenho que continuação de participar uma na boa próxima. conferência. Obrigadíssimo, professora Yolanda. O vídeo Obrigada. vai ser convertido agora, depois vai ser introduzido no YouTube e depois Sim, vai ser partilhado nas redes online, nas redes sociais, LinkedIn e sim, Twitter. senhora. Muito obrigado, Sim, professora senhora. Yolanda. Muito obrigada e uma Boa boa aula. tarde. Boa Tá, tarde e boa obrigada. aula. Obrigada. Boa aula. Obrigada.